muita gente cria uma ilusão na cabeça de que Deus vai dizer assim, você nasceu para fazer isso, mas não existe. Tá? Essa parada realmente não existe. Como eu falei, o propósito vai sendo descoberto no caminho. E como foi que eu descobri meu propósito? Brenda tá falando aí, eu nasci para ser rica. Ser rica não é propósito. Ser rica é consequência de estar cumprindo o propósito. Porque você está cumprindo sua missão aqui na Terra, consequentemente a riqueza vem. O propósito é como se fosse um tapete vermelho. Eu gosto dessa ilustração porque foi uma vez o pastor Aloysio que deu essa ilustração quando ele foi lá na Videira de Salvador, que o tapete vermelho é a posição do favor de Deus. Então, dentro daquele limite ali que Deus estabeleceu para você, tudo que você faz, você é abençoado. Até quando você erra, dentro do limite do que Deus estabeleceu para você, aquilo coopera de alguma forma para seu bem. Faz com que você prospere, com que você cresça mais. Então, é muito louco. Quando eu descobri meu propósito, quando começou a clarear meu propósito na minha cabeça, foi um momento que eu não estava tentando entender qual era meu propósito. Eu já tinha passado por muita crise, me questionando a Deus, o que é que eu nasci para fazer, o que é que eu nasci para fazer. E Deus nunca me respondia, aparentemente ele não me respondia. Mas ele respondia assim, eu que sempre pegava a resposta que ele dava, não aceitava e não fazia o que era certo. Eu gosto muito de dar o exemplo da parábola dos 10 talentos. Eu era o cara de um talento lá, que Deus falava, faz isso, multiplica o talento aí que você tem, um talento que você tem. Eu falava, não, vou fazer isso não. Porque eu achava que era bom demais, e aí eu ia fazer o que eu achava que era o certo. E quando eu decidi obedecer 100% a Deus, a direção que ele estava dando, eu percebi que, à medida que eu dava um passo, ele revelava um pouco o que é que estava na frente. E aí eu ia dando outro passo, ele revelava mais um pouco. E aí dava um passo, às vezes errado ali no meio do caminho, e aí ele falava, não, é aqui não, volta e vai por esse caminho que eu te falei. Eu comecei a entender como é que funcionava a parada. Hoje é muito fácil para mim, eu não fico nessa paranoia de entender o que é que eu nasci para fazer, apesar de já saber o que é que eu nasci para fazer. Mas eu simplesmente obedeço. Eu obedeço porque essa parada de você obedecer a direção que Deus te dá, ela produz muitos frutos. E um dos frutos é o que eu falei, é você ter favor independente do que aconteça. Independente de você estar fazendo algo certo ou algo errado, dentro do seu propósito, ele vai cooperar para o seu bem. Mesmo que você faça alguma escolha errada dentro daquilo, Deus vai usar aquilo para te fazer crescer mais. E isso é muito legal. Essa parada é muito legal. Você passa a viver sem medo. Você passa a viver sem medo de Deus, sem medo do que fazer, sem medo das consequências. Porque você sabe que você está sendo protegido ali.